Em Derry, a gente sabe que o mal não tá só nos esgotos, né? Pro Bill Denbrough, naquele momento, o mal tava ali, bem na frente dele, no espelho, na dúvida que paralisa. Essa aqui não é só a história de uma luta contra o monstro de outro mundo. É sobre uma luta contra o tempo, contra o desespero. É a história da última corrida de um homem para salvar a esposa e, talvez, salvar o que ainda restava dele mesmo. Essa é aquela voz que todo mundo conhece, né? Aquela que sussurra no fundo da mente que já é tarde demais, que a gente tá velho demais. Pro Bill, essa voz era um veneno, ecoando no espelho e tentando sabotar a única chance que ele tinha. E olha, a aposta que era altíssima. Não era só a vida dele que estava em jogo, mas a da pessoa que ele mais amava. Então, tudo começa com um confronto. Só que o inimigo não tá lá fora, esperando. Ele tá no reflexo. Completamente nu, no quarto de um amigo, o Bill Denbrough não enxerga mais o herói que ele foi um dia. Ele só vê as marcas do tempo. E o espelho é brutalmente honesto. Ele mostra aquela barriguinha, sabe, construída com base em filés e cervejas, mostra os pneuzinhos da meia-idade, a sombra daquele garoto de 17 anos que simplesmente desapareceu. Cada detalhe é um argumento a mais para aquela voz na cabeça dele. Seu tempo de heroísmo já acabou. Esse é o corpo de um homem comum. E é exatamente aí que o motivo de tudo isso fica claro como o dia. Enquanto Bill tá lá se afogando em autocrítica, a esposa dele, Audra, tá perdida. Perdida num silêncio absoluto. Um fantasma vivo olhando para uma tela de TV apagada. É essa imagem devastadora, essa ausência completa que vira o combustível para ele ir além do próprio medo. E então, ele veste uma fantasia. Mas não uma de super-herói. É a fantasia da própria juventude. O jeans, os tênis Keds, aquela camiseta que ele comprou no dia anterior. Ele tá, na verdade, tentando invocar o espírito daquele garoto que um dia acreditou que podia fazer qualquer coisa. Só que o reflexo mostra um homem de meia idade, vestido de menino, e a voz na cabeça dele diz que ele tá ridículo. E é com essa frase, dita bem baixinho para si mesmo, que a decisão é tomada. É tipo uma aceitação silenciosa da loucura. Um desafio para aquela voz da dúvida. A discussão interna acaba ali. A ação começa agora. Mas o plano do Bill não depende da força de um homem de meia-idade, não. Ele se baseia na magia de um garoto. E para isso ele precisa de uma relíquia, o verdadeiro fantasma da sua infância, a bicicleta Silver. Aquilo não era só um meio de transporte, era a arma que ele precisava para enfrentar o diabo. A preparação da Silver é quase um ritual sagrado. O chiado do ar enchendo o pneu traseiro, o cheiro do óleo na corrente, o clique familiar das cartas de baralho presas nos raios, sabe, prontas para soar como uma metralhadora da infância. Cada passo desses é como uma prece silenciosa, uma tentativa de despertar uma magia que estava adormecida há muito tempo. Esse momento aqui, ele é crucial. Ele ajeita a Audra na bicicleta, ela está completamente passiva, um peso morto. Ele se prepara para colocar as mãos dela na cintura dele, mas elas se movem sozinhas. É a primeira ação independente dela em uma semana inteira. Um sinal minúsculo, quase imperceptível, de que alguma coisa ainda vive lá dentro. E o coração do Bill dispara. É bem nesse momento que o medo e o desejo se tornam uma coisa só. Sabe aquele instante no topo da montanha-russa em que o pavor da queda e a vontade de voar são a mesma coisa? Pro Bill, a linha que separava a cautela do adulto da coragem imprudente de um garoto simplesmente sumiu. Então, o pedal gira, a história acelera de uma forma absurda. O teste final começa agora mesmo nas ruas desertas de Derry. Uma corrida desesperada contra o diabo. Com aquele grito de guerra da infância, ele se lança. Agora não tem mais volta. O peso da Audra desequilibra a bicicleta, mas ele se firma nos pedais com uma força maníaca e empurra para frente, lutando contra a gravidade e contra os próprios demônios. O começo é um caos total, a bike balançando para todo lado. Mas aí, o som acontece. Aquele estalo das cartas de baralho nos raios vai de um tiro esporádico para uma rajada contínua. Uma brisa toca o rosto dele e um pensamento o atinge. Fui eu que fiz essa brisa? É a primeira faísca de poder, de controle, e com ela vem um sorriso. Ele chega perto da placa de pare e, em vez de frear, ele pedala com mais força ainda. Ele vira com tudo na Upper Main Street. A bicicleta balança de um jeito perigoso, quase derruba os dois. Mas se endireita. Ele se entrega completamente àquele momento, à velocidade, ao perigo. A rua se inclina para baixo de um jeito assustador. E a velocidade se torna insana. A Silver está voando a mais de 65 km por hora.
A voz da razão tá lá, gritando que ele vai se espatifar no chão, mas ele a ignora e pedala ainda mais rápido. E é aí que a loucura do plano fica evidente. Ele não está desviando do perigo, ele está indo de encontro a ele. Ele mira direto nas barreiras que marcam a cratera gigante no centro de Derry e acelera na direção delas, rindo, delirante, completamente vivo. E de repente, rompendo o som do vento e das cartas estalando, uma voz. A voz da Aldra. Atordoada, rouca, mas presente. O choque, o puro terror daquela corrida, trouxe ela de volta à consciência. O clímax é uma fração de segundo de puro caos. A Silver simplesmente explode a barreira, mandando pedaços de madeira para todo lado. Eles passam a centímetros do abismo, raspando na parede de uma loja enquanto o chão desmorona logo atrás deles. E de alguma forma, eles conseguem atravessar. Aldra grita de novo, só que dessa vez, no meio do pavor, tem algo mais. Ela tá rindo. No meio do terror, ela encontrou a vida de novo. Mas não pare, ela grita. E isso confirma tudo. O plano insano funcionou. A velocidade diminui. A corrida acabou. A adrenalina vai embora e dá lugar a um momento de calma, de resolução. O despertar da Aldra. E o adeus a uma parte do próprio Bill. Quando a Aldra, agora totalmente desperta, pergunta se ele ainda está gaguejando, a resposta do Bill é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Não. Minha gagueira sumiu. Aquela corrida não curou só ela. Curou uma ferida que ele carregou a vida inteira. E dessa vez, ele sente que é para sempre. No final, a grande lição não é sobre esquecer o passado, mas sim sobre como viver com ele. É sobre encontrar a coragem de seguir em frente. Como a própria história nos diz. Tente continuar sorrindo, coloque um pouco de rock and roll para tocar e vá em direção a toda a vida que existe. E essa é a beleza da conclusão, não é? As crianças que eles foram, os amigos, o amor, nada disso se perdeu. Eles são uma parte permanente de quem eles se tornaram. São a base de tudo que veio depois. E o amor por eles? Ah, esse permanece. A história termina não com um ponto final, mas com um mandamento. Um eco que fica na nossa cabeça muito tempo depois que a bicicleta para. Seja verdadeiro. Seja corajoso. Em frente. Porque no final das contas, talvez a única coisa que nos separa da escuridão seja a coragem de pedalar na direção dela.